Nosso sistema de numeração decimal é composto por classes e ordens. A classe das unidades simples é formada pela primeira ordem, a ordem das unidades, a segunda ordem, a ordem das dezenas, e a terceira ordem, a ordem das centenas. Aqui nós temos o número 125, uma centena, duas dezenas e 5 unidades. A ordem das unidades corresponde aos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Contamos de 1 em 1. A ordem das dezenas, contamos de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. A ordem das centenas, contamos de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Nós temos aqui uma adição. Para resolvermos uma operação de adição com unidades, dezenas e centenas, nós devemos organizar os números um abaixo do outro. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. E quando formos iniciar a resolver, temos também que começar pela unidade. Primeiro eu vou somar todos os algarismos que estão na ordem das unidades, depois eu vou somar todos os algarismos que estão na ordem das dezenas, e por último eu vou somar todos os algarismos que ocupam a ordem das centenas. Aqui nós temos duas parcelas, 246 mais 43. Então, primeiro eu vou somar todos os algarismos da unidade. 6 mais 3, 9. 4 mais 4, 8. E 2, aqui temos a ausência, né, de um algarismo na centena, porque nós temos apenas 43. É 4 dezenas e 3 unidades. Nesse caso, eu posso completar essa casa com 0 para não ficar vazia. 2 mais nada, 2 mais 0, 2. O resultado que nós temos, né, que é a soma das duas parcelas, nós temos 289. 2 centenas, 8 dezenas e 9 unidades. Então, aqui eu fiz uma adição juntando unidade, dezena e centena. Aqui nós temos a continha na horizontal e aqui na vertical, ela já armada, né? E aqui a mesma continha de adição dentro do quadro de valores. Nós temos agora uma subtração. 537 menos 332. Nós vamos resolver da mesma forma, colocando o número um abaixo do outro, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e centena debaixo de centena. E sempre vamos começar a resolver pela ordem das unidades. Observe que eu organizei aqui um abaixo do outro, tanto dentro do quadro de valores, como aqui na continha organizada na vertical, que está aqui ao lado, 537 menos 332. Então, eu sempre vou começar pela unidade. Eu tenho 7 unidades menos 2 unidades, sobram 5 unidades. 3 dezenas menos 3 dezenas, 0 dezenas. Não sobra nada. 5 centenas menos 3 centenas, 2 centenas. Então, aqui eu já encontrei a diferença entre 537 menos 332. É 205. 2 centenas e 5 unidades. 200 mais 5. Certo? Os números que formam uma adição e que formam uma subtração, eles também recebem nomes especiais, que são chamados os termos da adição e os termos da subtração. Vamos ver agora como é que se chama cada número que forma
uma adição e que forma uma subtração. A adição é uma operação matemática que tem a ideia de juntar, a ideia de somar, de adicionar, de acrescentar, aumentar. Então, essas são as ideias da adição. Temos aqui a mesma operação que nós fizemos no slide anterior. 246 mais 43. Nós temos aqui 246, 2 centenas, 4 dezenas e 6 unidades. E aqui eu tenho 43, 4 dezenas e 3 unidades. E nós temos agora o nome dos termos de cada número. O primeiro número, 246, ele se chama parcela. O segundo número, 43, ele também vai se chamar parcela. Todos os números que eu estou juntando, eles vão ser chamados de parcela. Então, aqui nós temos quantas parcelas nessa adição? Nós temos duas parcelas. 246 é a primeira parcela e 43 é a segunda parcela. 6 mais 3, 9. 4 mais 4, 8. 2 mais nada, 12. Então, aqui eu tenho 289. O resultado de uma continha de adição, eu chamo de soma ou total. Então, o resultado da continha de adição, ele vai se chamar soma ou total. O nome dos termos da adição, então, vai ser parcela, parcela, soma ou total. Se eu tivesse mais um número aqui para juntar com 246 e também com 43, seria uma nova parcela, né? E o resultado, soma ou total. Esses são os termos da operação de adição. Subtração. Quais são as ideias da subtração? A operação de subtração está relacionada com a ideia de subtrair, com a ideia de diminuir, com a ideia de tirar, extrair, diferença. Quando eu quero saber a diferença entre um número e outro, entre uma quantidade e outra, eu vou fazer uma operação de subtração. Os termos da subtração. Aqui nós temos a continha que nós fizemos também no slide anterior. 537 menos 332. 7 menos 2, 5. 3 menos 3, nada, 0. 5 menos 3, 2. Nós temos aqui 205, 2 centenas e 5 unidades. Quais são os termos da subtração? Os termos da subtração são: o primeiro termo se chama minuendo, o segundo termo subtraindo, e o resultado, né, quando a gente faz a continha que nós encontramos o resultado, nós chamamos de resto ou diferença. Eu tenho uma quantidade e vou diminuir, vou tirar, extrair de uma outra quantidade, então o que eu vou descobrir é o resto ou a diferença. Nós temos aqui mais uma adição com a unidade, dezena e centena. A adição nos dá a ideia de juntar, adicionar, de somar quantidades. Então, aqui nós temos 436 e vamos juntar, né, com 521. 436 mais 521. Para organizar a continha do jeito que eu fiz aqui, na vertical, eu tenho que colocar o número um abaixo do outro pela ordem. Ordem das unidades juntas, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e centena debaixo de centena. Unidade é a primeira ordem, dezena a segunda ordem e a centena a terceira ordem. Observem que os números estão um abaixo do outro. E para resolver também, eu vou resolvendo um abaixo do outro, começando pela ordem da unidade, pela primeira ordem, a ordem das
unidades. Então, aqui eu vou juntar 6 unidades mais uma unidade, 7 unidades. Vou agora juntar a ordem das dezenas. Quais são os numerais que estão no lugar da ordem das dezenas, que estão ocupando a ordem das dezenas? 3 e 2. Então, eu vou juntar 3 dezenas com mais 2 dezenas, 5 dezenas. Vou agora para a ordem das centenas. Quais são os algarismos que estão ocupando a ordem das centenas? 4 e o 5. Eu vou juntar a ordem das centenas. 4 centenas mais 5 centenas, 9 centenas. Então, eu vou ter aqui o resultado de 957. 9 centenas, 5 dezenas e 7 unidades. 957. Vamos ver agora os termos, né, da adição. Os números que eu vou juntar, eles são chamados de parcela. Eu juntei aqui, adicionei, somei 436 e 521. Então, 436 e 521 nós chamamos de parcelas. Então, aqui eu tenho quantas parcelas nesta adição? Nesta adição, eu tenho 2 parcelas. E o resultado da continha de adição, quando eu somo quantidades e encontro este resultado, ele se chama soma ou total, porque é a soma das 2 parcelas, é o total que eu encontrei das 2 parcelas, que se chama, né, soma ou total. Temos aqui outro exemplo de uma subtração. A operação de subtração, ela nos dá a ideia de diminuir, subtrair, tirar. Eu tenho aqui 957 e vou subtrair, vou tirar 521. Para resolver a subtração, eu não posso esquecer de colocar os números um abaixo do outro, obedecendo às ordens. A primeira ordem, a ordem das unidades, unidade debaixo de unidade. A segunda ordem, a ordem das dezenas, dezena debaixo de dezena. A terceira ordem é a ordem das centenas, então tem que ficar centena debaixo de centena. Para começar a resolver a subtração, eu sempre vou começar pela ordem das unidades, que é a primeira ordem. Então, eu tenho 7 unidades menos uma unidade, sobram 6. Se eu tirei, é o que sobra, né? 6 unidades. Eu tenho 5 dezenas, tiro, diminuo, subtraio 2 dezenas, o que sobram são 3 dezenas. Eu tenho 9 centenas e vou retirar 5 centenas, o que sobram são 4 centenas. Então, 957 menos 521, 436. 7 menos 1, 6. 5 menos 2, 3. 9 menos 5, 4. Os termos da subtração. O primeiro termo da subtração, que no caso é 957, o primeiro termo ele se chama minuendo. O segundo termo, que é 521, que é o segundo número, ele vai se chamar subtraindo. E o resultado da continha de subtração, quando eu faço a continha que eu encontro o resultado, este resultado, ele é o resto ou a diferença. Porque eu tenho uma quantidade, tiro outra quantidade, o que sobra é o resto ou a diferença. Então, os termos da subtração são minuendo, subtraindo, resto ou diferença. É importante vocês aprenderem sobre os termos da subtração para poderem compreenderem melhor as situações problemas, por exemplo. Que nas situações problemas, geralmente, usam-se muito, né, os termos minuendo, subtraindo, parcela, soma, resto, diferença.
Então, é importante você saber a que operação estes termos se referem. Certo, crianças? Vamos ficando por aqui. Beijos no coração de cada um de vocês. Continuem se cuidando, se protegendo e até o nosso próximo encontro.